Vivemos numa era onde até a torradeira parece ter prazo de validade menor do que um pote de iogurte. Você compra, usa por um tempo e de repente, plim, ela decide se aposentar sozinha. Essa sensação de que tudo quebra rápido demais não é só uma paranoia coletiva, é um fenômeno histórico, econômico e, de certo modo, filosófico. Afinal, o que está por trás da obsolescência programada? Uma conspiração das grandes corporações? Ou um reflexo de uma sociedade que transformou o consumo em religião e o descarte em liturgia? Hoje vamos explorar esse enigma, viajando da filosofia à economia à sociologia. Você já reparou como os objetos de hoje parecem ter um pacto silencioso com a obsolescência? A geladeira da sua avó ainda resiste firme e forte, provavelmente gelando cerveja até agora, enquanto a sua moderna, cheia de luzes de LED e funções inteligentes, mal aguenta 5 anos sem pedir arrego. Isso não é só impressão, é história. No início do século XX, as indústrias começaram a perceber que fabricar produtos duráveis demais era um suicídio comercial. Afinal, quem compraria outro se o primeiro nunca quebrasse? Foi aí que nasceu a lógica do descartável, não como acidente, mas como estratégia. Produtos começaram a ser desenhados para ter uma vida útil limitada. Um ciclo calculado. Você compra, usa, quebra e compra de novo. A engrenagem gira, o mercado lucra e o consumidor se adapta ao jogo sem perceber. É quase um contrato invisível. Nós aceitamos pagar caro por algo que já nasce condenado a morrer. O sociólogo Zygmunt Bauman nos ajuda a entender isso. Ele dizia que vivemos numa sociedade líquida, onde nada é feito para durar. Nem objetos, nem empregos, nem relacionamentos. O descartável virou norma, e esse ciclo não se resume à tecnologia. É uma mentalidade. Nós nos acostumamos a pensar que o novo sempre vale mais que o durável. Um exemplo clássico: comprar um celular topo de linha. 6 meses depois, o aparelho começou a travar após uma atualização obrigatória. Não era defeito, era design. O celular não morreu de causas naturais, ele foi assassinado por software. Essa sensação de que tudo está programado para quebrar não é paranoia, é modelo de negócios. É como se tivéssemos trocado a promessa da modernidade, progresso, eficiência, bem-estar, por um teatro repetitivo em que os atores principais são nós, correndo atrás do próximo lançamento. E aqui fica a pergunta filosófica: será que não fomos treinados para confundir novidade com felicidade? É tentador imaginar uma sala secreta em algum arranha-céu corporativo, onde engenheiros maquiavélicos decidem o dia exato em que sua cafeteira vai parar de funcionar. Parece até roteiro de filme distópico. Eles apertam um botão e, como mágica, sua impressora pisca a luz vermelha da morte. Mas a verdade é menos cinematográfica e mais incômoda. Não precisamos de uma conspiração organizada, basta o próprio mercado fazer o trabalho sujo. A obsolescência programada não é uma reunião secreta de vilões, é uma consequência lógica do capitalismo de consumo. Como Hegel dizia, a contradição move a história, e aqui a contradição é simples. Você quer produtos duradouros, mas a indústria quer lucro constante. E como resolver isso? Criando necessidades, atendendo mal essas necessidades e depois oferecendo a solução para os problemas que ela mesma inventou. É um ciclo quase perfeito, se não fosse trágico. Marx já havia apontado: no capitalismo, até a durabilidade vira mercadoria. O que interessa não é a utilidade em si, mas a substituibilidade. O celular que ainda funciona, mas já está velho demais. O carro que roda bem, mas não tem o painel digital da nova versão. Não é apenas obsolescência física, é também simbólica. Você se sente ultrapassado, e isso já é motivo suficiente para consumir de novo. Um caso emblemático ilustra essa lógica. Uma empresa de impressoras foi processada quando descobriram que seus equipamentos paravam de funcionar após um número específico de páginas impressas. Não era falha mecânica, era um chip escondido dizendo: "Acabou o seu tempo". O mais irônico, bastava resetar esse chip para a máquina voltar a funcionar. O juiz, ao ouvir o caso, riu. O consumidor, nem tanto.
Essa engrenagem funciona porque fomos treinados a correr atrás do novo, como um cachorro atrás do próprio rabo. Não é só sobre tecnologia, é sobre desejo. O novo carrega a promessa de felicidade, enquanto o velho carrega o estigma de fracasso. E aí fica a provocação. Será que a verdadeira conspiração não está nas nossas próprias cabeças? Nietzsche falava sobre a eterna recorrência. Viver tudo de novo, infinitamente, até o último detalhe. Agora imagine aplicar isso ao consumo moderno. Você compra, usa, quebra, substitui. Compra, usa, quebra, substitui. Um ciclo que parece infinito, mas em vez de trazer sabedoria, nos deixa exaustos e endividados. É quase uma religião secreta da sociedade contemporânea. Cada novo produto é uma promessa de redenção tecnológica, como se o próximo celular fosse finalmente nos salvar da lentidão, das travas e, quem sabe, da nossa própria insatisfação. Mas há algo ainda mais profundo. O descarte virou parte da nossa identidade cultural. O sociólogo Jean Baudrillard dizia que não consumimos objetos apenas por sua utilidade, mas pelos significados que carregam. Trocar de celular não é só ganhar funções novas, é também trocar de status. O descarte, nesse sentido, é mais estético do que prático. Jogamos fora não porque não funciona, mas porque não representa mais quem somos. Um vizinho meu tinha uma TV de plasma de 42 polegadas funcionando perfeitamente. Mas quando saíram as telas de LED ultra finas, ele correu para trocar. Não porque a antiga não servia, mas porque a nova mostrava mais. A televisão virou quase um espelho social. E a antiga? Virou lixo eletrônico. Esse comportamento cria uma cultura do desperdício, onde o novo sempre tem aura de superioridade. Só que essa aura é muitas vezes ilusória. Platão falava da caverna, onde confundimos sombras com realidade. Hoje, a nossa caverna são vitrines digitais e propagandas brilhantes. Corremos atrás das sombras de novidade, acreditando que cada nova versão nos trará luz. No fundo, vivemos uma filosofia do descarte. Nada precisa durar, tudo é substituível. O problema é que essa lógica não se aplica apenas a objetos. Ela transborda para relações, empregos e até ideias. Aprendemos a descartar rápido demais, como se a vida fosse um catálogo que se atualiza constantemente. E aqui fica o dilema. Será que o descarte não se tornou a filosofia silenciosa que guia nossas escolhas? Aqui entramos no coração da engrenagem. O dinheiro. A obsolescência programada não sobrevive por acaso, mas porque é absurdamente lucrativa. Pense comigo. Se uma empresa fabrica um produto indestrutível, ela condena o próprio negócio. É como um padeiro que faz um pão eterno. Você compra uma vez e nunca mais volta. No capitalismo, isso é suicídio comercial. O lema silencioso parece ser: melhor quebrar para sempre e vender de novo. Adam Smith falava sobre a mão invisível do mercado, aquela força que supostamente regula a economia em benefício de todos. Mas hoje, essa mão parece estar segurando uma marreta, pronta para encurtar a vida útil de tudo que consumimos. A lógica é simples: um produto que quebra rápido gera vendas constantes, movimenta fábricas, cria empregos e sustenta o PIB. É o que os economistas chamam de crescimento. Mas esse crescimento vem com um custo oculto. Montanhas de lixo eletrônico, extração desenfreada de recursos e consumidores sempre insatisfeitos. Um exemplo histórico mostra como isso foi pensado de forma literal. O cartel Phoebus. Nos anos 1920, os maiores fabricantes de lâmpadas do mundo se reuniram e decidiram limitar artificialmente a vida útil de cada lâmpada a 1.000 horas. Antes disso, lâmpadas duravam 2.500 horas ou mais. O resultado? Bilhões em lucros e bilhões de lâmpadas no lixo. A mão invisível aqui não foi nada sutil, foi bem visível e cheia de cifrões. Esse modelo ainda ecoa. Você já percebeu que um tênis caríssimo, vendido como tecnológico, muitas vezes não resiste a um ano de uso intenso? Enquanto isso, um modelo simples comprado décadas atrás ainda está firme nos pés de alguém? Não é coincidência. É design econômico? Walter Benjamin dizia que a modernidade nos vicia na novidade, numa busca eterna pelo choque do novo. E o mercado sabe disso.
Não basta que o produto dure, ele precisa ser substituído antes que você perceba que poderia ficar satisfeito. E aqui fica a pergunta que incomoda. Será que estamos confundindo progresso com aceleração? Porque acelerar o consumo pode ser bom para a economia, mas não necessariamente para a humanidade. Tudo que quebra rápido demais deixa rastros, e eles não desaparecem só porque você colocou o lixo na calçada. O celular que você descarta porque ficou lento demais vira veneno em algum lixão eletrônico do outro lado do mundo. O tênis que descola em poucos meses vira microplástico no oceano. O computador que você trocou só porque a nova versão brilha mais vai parar em depósitos gigantes de sucata, desmontado por crianças que respiram fumaça tóxica em países pobres. O impacto da obsolescência programada não é só econômico, é humano, social e ambiental. Zygmunt Bauman já alertava. Vivemos numa sociedade de consumo onde tudo é líquido, descartável, efêmero. Mas o paradoxo é cruel. Os objetos são feitos para durar pouco, enquanto o lixo deles dura séculos. Uma garrafa plástica pode sobreviver mais do que várias gerações humanas. O consumismo nos vende velocidade, mas o planeta paga com eternidade. Em Gana, existe um dos maiores cemitérios de lixo eletrônico do mundo, o Agbogbloshie. Lá, milhares de pessoas sobrevivem desmontando aparelhos descartados por países ricos. Elas queimam cabos para extrair cobre, inalando gases tóxicos que destroem pulmões antes dos 30 anos. O que para nós é antigo demais, para eles é sobrevivência. Mas o impacto não é apenas físico, é também psicológico. Quando aprendemos a descartar tudo rápido demais, começamos a aplicar essa lógica às relações humanas. Namoros, amizades, empregos, tudo pode ser substituído por algo melhor, mais novo. A obsolescência programada não só invade nossas casas, mas também nossos vínculos. Herbert Marcuse dizia que o capitalismo cria falsas necessidades. Compramos porque acreditamos que precisamos, mas na verdade estamos só alimentando um ciclo de dependência. E essa falsa necessidade nos torna cúmplices da destruição que criticamos. E a reflexão que fica é brutal. Será que não estamos terceirizando nossa consciência junto com nosso lixo? Porque, no fundo, quando descartamos algo sem pensar, estamos dizendo que outro resolva esse problema. Nem tudo está perdido. Por mais que pareça impossível escapar dessa engrenagem, existem movimentos e escolhas individuais que funcionam como pequenas rebeldias contra a lógica do descartável. Um deles é o Right to Repair, o direito de reparar. Essa iniciativa, que cresce no mundo todo, exige que consumidores tenham acesso a peças, manuais e ferramentas para consertar seus próprios aparelhos, sem depender de empresas que preferem vender um produto novo em vez de permitir o conserto do antigo. É quase um retorno à filosofia da durabilidade, transformada em ato político. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Não temos como escapar da responsabilidade de nossas escolhas. Isso significa que, quando escolhemos comprar menos e reparar mais, estamos exercendo uma forma concreta de liberdade. Resistir não é só protestar nas ruas, mas também decidir que você não precisa de um celular novo a cada ano, ou que consertar a torradeira ainda faz sentido. Alguns países já perceberam essa necessidade. A França, por exemplo, criou o Índice de Reparabilidade, que mostra ao consumidor o quão fácil é consertar um eletrônico antes da compra. Isso muda o jogo, porque devolve poder às pessoas e pressiona empresas a reverem seus projetos. É uma fagulha de esperança numa sociedade que parecia anestesiada pelo consumo. E aqui entra a filosofia prática. Aristóteles dizia que a virtude está no equilíbrio. Talvez o caminho seja esse: encontrar um meio-termo entre o consumo inevitável e a consciência necessária. Não se trata de parar o mundo e voltar a viver como no século XIX, mas de repensar prioridades. Precisamos mesmo de novidades a cada 6 meses? Ou seria mais inteligente cultivar a durabilidade como virtude? No fundo, resistir ao ciclo do descarte é também resistir a uma cultura que nos reduz a consumidores compulsivos. É recusar a ideia de que felicidade se mede em gigabytes ou polegadas de tela. É trocar o novo pelo necessário. E a provocação final é simples:
Se a obsolescência programada é uma estratégia, talvez a durabilidade também possa ser. Mas dessa vez, uma estratégia nossa, de sobrevivência, consciência e, quem sabe, de liberdade. Agora eu quero ouvir você. Qual foi o produto mais absurdo que já quebrou rápido demais na sua vida? Conta nos comentários a sua experiência, porque ela pode virar pauta para um próximo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que vive reclamando da cafeteira que parou do nada. Afinal, talvez resistir comece com algo tão simples quanto falar sobre isso.